Esse é o terceiro podcast da nossa 11ª série, no qual vou falar do sistema Ford, ainda me baseando no livro Produção Lean Simplificada de Pascal Dennis, o qual novamente falo que não tenho nenhum tipo de parceria, nenhum tipo de patrocínio, apenas recomendo como leitor e entusiasta e recomendo a aquisição por parte dos nossos ouvintes e alunos. Sobre o sistema de Ford de produção, no intervalo aí dos trabalhos de Taylor, um jovem empresário chamado Henry Ford tentava desenhar um automóvel que seria fácil de fabricar, fácil de consertar. Ford conseguiu finalmente o que queria com seu modelo T de 1908. O cerne da produção em massa não foi a linha de montagem, foi na verdade a possibilidade de total intercâmbio de peças e facilidade na montagem. Essas inovações, por sua vez, tornaram a linha de montagem possível. Então, não foi baseado na linha, a linha foi uma consequência disso. Para conseguir a intercambiabilidade, Ford padronizou o uso de peças em todas as suas operações. Ele foi ajudado por inovações nas ferramentas para máquinas que permitiram o manuseio de peças pré-solidificadas. Isso resolveu o problema de empenamento que atrapalhara a produção por hora. No momento em que as peças puderam ser padronizadas, inovações de projetos seguiram. Ford reduziu o número de peças móveis dos motores e em outros sistemas cruciais e simplificou também o processo de montagem. Por exemplo, a fundição de motor de Ford era composta de um único bloco complexo, em contraste com os competidores, que fundiam cada cilindro individualmente e os parafusava juntos. Imagina o trabalho que era isso. Essas inovações resultaram em economias substanciais. A necessidade de haver ajustes de peças extremamente caras na produção artesanal foi enormemente reduzida. Então era um problema que se tinha na produção artesanal que na produção em massa conseguiu se eliminar. Além do mais, a meta do reparo fácil por parte do usuário foi facilmente alcançada. Enquanto que na produção artesanal, basicamente, se um automóvel seu naquela época tivesse dado problema, você teria que vender a sua casa para pagar o conserto do carro, se houvesse conserto. O próximo problema era como coordenar essa montagem. A montagem acarretava uma série sequencial de ações interdependentes. Uma vez que um dado processo tivesse sido completado, o veículo seria puxado para o próximo. Esse tipo de sistema é instável. Engarrafamentos e outros problemas eram comuns à medida que os trabalhadores mais velozes passavam os mais lentos. Para reduzir tais problemas, Ford começou a entregar as peças para a área de trabalho, assim reduzindo o tempo de caminhada dos trabalhadores da montagem. Ou seja, os trabalhadores da montagem montavam, eles não precisavam ficar caminhando. Além do mais, seguindo a ideia de Taylor, ele reduziu o número de ações que cada trabalhador precisava cumprir. Tempos de ciclo, que eram medidos em horas em 1908, caíram para minutos em 1913, na fábrica de montagem da Ford que estabelecera em Highland Park. Foi lá que ele teve a inspiradora ideia da linha de montagem em movimento, que levava o carro até o trabalhador parado. Então, menos caminhada ainda. O trabalhador parado, o automóvel vinha até ele. A linha de montagem reduziu o tempo de caminhada e, o que é mais importante, ligou os processos sequenciais. Dessa forma, trabalhadores mais lentos se apressaram e os mais rápidos reduziram a velocidade, o que levou a uma estabilidade generalizada. Tudo estava em função da velocidade da linha. Em suma, as principais inovações de Ford nesse período foram intercambiabilidade e facilidade de montagem das peças, redução das ações exigidas de cada trabalhador e linha de montagem em movimento. Isso tudo reduziu enormemente a quantidade de esforço humano exigido na montagem de um veículo. Também resultou em uma redução de custos espetacular. Ford conseguia continuamente reduzir o preço do automóvel à medida que o volume de produção se elevava. Em 1908 e início dos anos 20, quando Ford alcançou o topo de sua produção com 2 milhões de unidades por ano, ele cortara o custo real ao consumidor em 2/3. Womack argumentava que Ford estava aplicando a produção Lean em Highland Park e que a maioria dos fabricantes começa como produtores Lean quando tem um só produto. É somente quando começam a produzir múltiplos produtos que vilas de processos, grandes lotes e outros sintomas de produção em massa se tornam evidentes, o que são um problema.
O sistema de Ford lançou à empresa a liderança industrial. As eficiências resultantes eram tantas que Ford conseguiu dobrar os salários dos trabalhadores da montagem para $5 por dia. Embora isso pareça muito pouco dinheiro, hoje era um dinheiro enorme naquela época. O limite lógico do sistema Ford tornou-se o vasto complexo Rouge, que incluía usina de aço, fábrica de fundição, fábrica de vidro, operações de corte e de molde de metal, além de operações de montagem. Houveram também outros desenvolvimentos, dois outros desenvolvimentos também influenciaram o crescimento da produção em massa, que foram as inovações de gerenciamento e marketing de Alfred Sloan e General Motors, o crescimento do movimento trabalhista da produção em massa. Sloan reconheceu que o sistema de produção em massa exigia gerenciamento profissional. Ele descentralizou as vastas operações da GM em 5 divisões automotivas e várias divisões de peças. Cada uma delas era administrada por um gerente geral e reportava para uma pequena sede corporativa. Cada centro de lucro usava medidas padronizadas para reportar ao gerente sênior, que administrava objetivamente com os números. As inovações de Sloan contribuíram enormemente para a ciência da administração. Porém, mais uma vez havia alguns efeitos não tão agradáveis. A divergência entre o gerenciamento e o chão de fábrica aumentou. As ações de contabilidade contribuíram para práticas perdulárias da manufatura, tais como fabricar para manter um estoque, ao invés de fabricar de acordo com a demanda do cliente. Então imagina-se que estava se produzindo para mandar para o estoque. O cliente não tinha comprado aquilo ainda. A produção em massa também demonstrou ser um ambiente fértil para um bem-sucedido movimento sindical. A divisão de trabalho resultou em funções obliterantes, sem sentido. Trabalhadores, como máquinas, eram considerados intercambiáveis, ou seja, quebrou um, ficou doente um, se substitui. Além disso, trabalhadores eram considerados um custo variável e poderiam ser descartados com qualquer queda de vendas. Após quase uma década de instabilidade, o United Auto Workers, que era o sindicato dos trabalhadores automotivos da época, assinou acordos com as empresas que haviam ficado conhecidos como The Big Three, que eram os três grandes, que era Chrysler, Ford e GM, no final da década de 30. Esses acordos reconheciam os respectivos papéis do gerente e do sindicato, assim como a natureza do trabalho de produção em massa. As principais questões eram a antiguidade no emprego e direitos trabalhistas. À medida que as vendas entravam em quedas periódicas, trabalhadores eram despedidos com base na antiguidade ou senioridade e não na competência. A senioridade também governava as funções do trabalho, sendo que os funcionários mais antigos obtinham as funções mais leves. O resultado disso era a eterna luta quanto a direitos trabalhistas e regras altamente restritivas que reduziam a eficiência geral do sistema. A polarização entre a gerência e o chão de fábrica era total. Assim é a produção em massa tradicional. Pegue o sistema de Taylor, acrescente as inovações manufatureiras de Ford e as técnicas administrativas e de marketing de Sloan e misture tudo ao novo papel dos grupos organizados de trabalhadores no controle de tarefas e funções do trabalho. O sistema rumava de vitória em vitória por décadas, porém haviam alguns sinais de conflito. No nosso próximo podcast/vídeo, nós vamos comentar sobre as crescentes disfunções advindas da produção em massa.